Eu quero compartilhar com você Lucas 10, se você puder acompanhar comigo, Lucas 10. E a gente tem sempre uma briga contra o relógio. Eu espero dar conta de compartilhar tudo que está no meu coração com você nessa manhã. Dentro dessa linha de que 2019 seja um ano de aliança, de maturidade, de crescimento. A gente precisa entender e voltar para o Evangelho e perceber em Jesus e reconhecer em Jesus a chave para isso. Jesus é a chave, é a porta que abre e dá acesso. A Bíblia diz assim: aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, vai achar sustento, nutrição. Eu vou ler alguns versículos, mas a gente deve conversar sobre todo o capítulo 10 de Lucas. Diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leve bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciardes: a vós está próximo o reino de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu quero compartilhar nessa manhã sobre essa vida de propósito que Deus tem para nós. Como é que a gente vai se movendo por propósitos? Como é que a gente acessa esse lugar onde o governo de Deus, onde o plano de Deus, onde a direção de Deus dirige a nossa vida? Onde a gente não busca mais a Deus com a intenção de colocar Deus aos nossos cuidados, aos nossos serviços. Ao inverso disso, a nossa vida está depositada em Deus. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente declara que nós queremos viver aquilo que Deus disse que nós podemos viver esse ano, nós estamos dizendo: a nossa vida está depositada em Deus. A nossa vida está sujeita a Deus. A nossa vida está sob o governo de Deus. E a primeira coisa que brota desse texto, e essa semana Deus trouxe esse texto ao meu coração, desde sexta-feira Deus trouxe esse texto ao meu coração, é a ideia de que, primeiro, Deus conta conosco. E cada um tem um lugar profético, estratégico, insubstituível no reino de Deus. É interessante que Jesus olha para os discípulos e diz assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. A gente fica com a segunda parte. A gente ficou, e na maioria das vezes que a gente volta para esse texto, a gente lembra desse texto na hora que está difícil. Na hora que a gente marca uma atividade na igreja e você precisava de 50 e vem 10, aí você diz assim: a seara é grande, são poucos os trabalhadores. A gente lembra desse texto, parecido com aquele outro texto, quando Jesus diz assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou. Aí um dia que a gente faz um evento, tem pouquinha gente, a gente diz assim: olha, o Senhor disse que onde tiver 2 ou 3 o Senhor está. Mas na verdade é uma promessa que Jesus fez, né? Eu vou estar com você. Se você se reunir no meu nome, então ele está com 2 ou 3, mas está com 300 ou 400, 1000 ou 2000, não é? E da mesma forma, esse texto tem duas verdades. A primeira verdade é essa que a gente já sabe, que a obra de Deus e o desafio da obra de Deus, o desafio dos planos de Deus, o que Deus quer fazer na nossa vida é sempre maior do que as nossas capacidades. Isso é fato. O que Deus planejou para mim e você é maior do que a gente consegue fazer. E é uma bênção e um desafio lidar com isso, porque a gente vê o que tem para fazer. Por exemplo, quem se acha capaz de criar filhos aqui? Que tem filhos e se acha capaz de dizer assim: eu dou conta, é mole. Tem alguém que acha isso, não? Tem alguém? Se você levantar a mão e eu perguntar: como é que você faz? Você tem filho mesmo, né? Porque todo mundo que tem filho olha e diz assim: ai meu Deus, o que é que eu vou fazer?
Ah, meu Deus, um desafio novo, uma etapa nova, um momento novo, eu não sei como fazer. Porque é isso. É maior do que a nossa capacidade, mas porque a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, o Senhor nos dá graça para criar os nossos filhos. Quem já criou os filhos está curtindo os netos aí? Quem já tem alguém curtindo os netos? Né? Não tem sujeito mais feliz do que avô e vó, né? Não é verdade? Estou brincando, mas assim, normalmente dizem que é uma alegria. Eu vou chegar lá se Deus quiser. Não é? Mas assim, as coisas boas da vida são sempre maiores do que a nossa capacidade de geri-las. E é isso. Quando diz que a obra é grande, a seara é grande, não é? E são poucos os trabalhadores. E a outra verdade que está embutida nesse texto é que Deus estava dizendo para os discípulos assim: eu estou contando com você. São poucos os trabalhadores. Então você é essencial nesse trabalho que eu tenho para fazer. Você é essencial. A gente acostumou com uma frase que ela tem uma verdade, quando a gente diz assim: ninguém é insubstituível. É verdade, num certo sentido. Naquilo que a gente faz, ninguém é insubstituível no que faz. Porque aquilo que você faz, outra pessoa faz também. Mas naquilo que você é insubstituível. Naquilo que Deus depositou de maneira única e exclusiva sobre você, você é insubstituível. Não tem figurinha repetida de você. Fala comigo assim: graças a Deus. Graças a Deus. De vez em quando você encontra alguém querendo casar consigo mesmo e fazer da esposa alguém, e normalmente não acontece, né? Normalmente você casa com uma pessoa muito diferente de você, e eu digo assim: olha, é melhor que ela não fique igual a você, porque você não ia dar conta de você mesmo. Não é verdade? Você não ia se aguentar. Eu te garanto, você não dá conta. Por isso que Deus nos dá pessoas diferentes da gente. Mas é fato que Deus separou e derramou um propósito profético sobre a nossa vida que é exclusivo. E para eu viver a abundância do reino, eu preciso me dar conta disso. Que eu sou único, que eu sou especial, que Deus me chamou, que Deus me vocacionou, e que Deus fez um depósito sobre a minha vida, que Ele não fez sobre mais ninguém. Há um depósito que Deus fez sobre todos, a graça é sobre todos, o sol nasce sobre justos e injustos, a chuva cai sobre todos, o ar, a bênção da vida vem sobre todos, mas há coisas que Deus separou individualmente e nos presenteou. E de uma certa forma é isso que Jesus está dizendo para os discípulos: a obra é grande, a seara é grande, são poucos trabalhadores, então não se dê por escusado, não ache que você não faz falta. No ano da aliança, nesse ano que nós queremos celebrar a nossa aliança e a bênção de ser igreja, eu quero te desafiar a entender que você tem um lugar especial na economia do reino de Deus, no que Deus tem para fazer. Eu falei aqui mais cedo, não é? Ontem a gente estava lá na casa da irmã Maria Luísa e do Adolfinho. Adolfinho estava aí hoje mais cedo. Cadê ele? Não está aí não, né? Acho que é a Maria Luísa que está aí agora, né? Está aí, a irmã Maria Luísa está ali. Vocês revezaram hoje, irmã Maria Luísa? Ele veio cedo, ele veio às 8, a senhora veio agora, né? Ah, tá bom. E a irmã Maria Luísa estava ali fazendo uma celebração de fé, não é? O Adolfinho tem enfrentado um tempo de enfermidade e como Deus deu graça para vencer o primeiro ciclo, ela estava ali celebrando a vitória do primeiro ciclo, não é? E eu disse hoje mais cedo, o pastor Hélio estava lá ontem, o pastor Hélio estava de DJ ontem lá, né, irmã Maria Luísa? Eu fiquei impressionado com a habilidade deles lá ontem, né? Um culto assim, dinâmico, né? Ele com Bluetooth no celular, tocando as músicas e... Né, Badolfo? Concorda comigo? Ficou bem de DJ o pastor Hélio, né? Mas alguns estavam aqui, que estão aqui, estavam lá. Era visível a graça da igreja estabelecida ali naquele lugar. De irmãos que se importam um com o outro, que estavam celebrando e enfrentando a dor da enfermidade e a certeza da presença de Deus no meio da luta. A bênção da igreja para mim ontem, irmã Maria Luísa, estava estampado naquele culto. Tinha umas 80 pessoas, umas 90 pessoas. Estava estampado a bênção de ser igreja. E é assim. É assim. No ministério pastoral, às vezes a gente se defronta com pessoas que não têm esse privilégio de ser igreja. E é tão difícil para uma pessoa que no momento de angústia se vê sozinha,
não tem amparo, não tem a quem recorrer, não tem aonde pertencer, não se sente pertencente a lugar nenhum. Às vezes a família de carne não dá conta de ser esse respaldo, de ser essa base. E Deus estabeleceu a igreja, com todas as falhas da igreja, com todos os problemas da igreja, com todas as dificuldades da igreja, porque se não tivesse problema, eu e você não podia estar lá, não é verdade? Como nós temos problemas e a gente faz parte da igreja, então a igreja tem problema também, não é verdade, irmão? Não é? É assim, não é? Para não ter problema não cabia eu e você. Mas como cabe eu e você, então tem problema, não é? Mas é impressionante como que Deus usa da graça de cada um para fazer um ajuntamento santo e profético que edifica todo o povo. Esse ano, irmãos, é um ano da gente descobrir e se dar conta que cada um tem um lugar especial aqui. Que cada um tem um lugar especial. Cada um tem um lugar especial. E para isso a gente precisa entender a dinâmica de que Jesus dá para cada um de nós que precisa encarar esse lugar. Jesus disse assim, olha, eu envio vocês como cordeiros para o meio de lobos. Então fala para o irmão assim, nem sempre é fácil, fala para ele. Nem sempre é fácil. É uma bobagem, uma ingenuidade, uma infantilidade achar que a vida com Deus, no mundo de trevas, no mundo que jaz no maligno, que a vida com Deus vai ser um parque de diversões. Não é? É uma bênção, irmãos, é uma alegria. Aqui desde as 8 horas da manhã, como foi bom estar junto aqui com vocês, louvando, adorando, como é real a presença de Deus, como é maravilhoso. Sabe, eu digo assim, esse é meu lugar. Esse é o lugar que eu pertenço. Esse é o ambiente que eu fui chamado para viver. É esse o lugar que eu pertenço. Não é? Mas assim, não é fácil. Não é fácil. Aconselhando pessoas que estão no processo de maturidade, às vezes eu vejo as pessoas se encolhendo por causa de uma tribulação. E eu digo assim, olha, a vida adulta exige que você dê conta das tribulações. A vida adulta exige que você aprenda a lidar com a dor, que você enfrente a dor. Então, é isso mesmo. Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Eu nunca vi lobo recebendo bem cordeiro. Lobo quer devorar. Não é isso? Não é isso. Mas qual é a diferença? Ele nos envia, mas ele nos envia sozinhos, irmãos? Não. Davi mesmo disse, o Senhor é o meu pastor. Ele vai junto. Ele vai junto. Então, essa é a certeza. Eu já passei por momentos de dificuldade na minha vida, no ministério, na minha vida pessoal, em que, na hora de mais angústia, quando sabe aquela coisa que a gente tenta do nosso jeito, aí quando a gente vê que do nosso jeito não dá certo, aí você se volta para Deus e Deus diz assim, eu estou aqui, filho. E aí quando você percebe isso, tudo fica calmo. Tudo fica calmo. Eu estou aqui. Jesus diz assim, não levem bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E ao entrar numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nessa casa. Para viver essa vida onde eu exerço o propósito profético que Deus me deu para exercer no meu ambiente de trabalho, na minha vida, na minha família, onde eu estou, eu preciso entender que tem desafios, mas eu preciso entender também que eu preciso me despreender de algumas seguranças que a gente tenta carregar com a gente. Você já viu aquela pessoa que quer casar, mas que nunca está pronta para casar? Não aponta dedo, por favor, mas você lembra de alguém assim? Não, que diz assim, não, eu preciso terminar isso. Eu termino... E aí tem um ditado popular que diz assim, quem pensa não casa. Já ouviram falar nesse negócio? Não? Quem pensa não casa, né? E eu já vi gente também que faz isso para ter filhos. Não vou ter filho não, pastor, ter filho dá muito trabalho. Não, eu vou ter um só. Eu vou ter um filho só, porque o senhor já sabe, está muito difícil. E aí eu já tive que lidar com uma pessoa assim, querido. E aí eu disse, rapaz, um é bênção, mas 2 ainda é melhor do que... E tudo bem se você tem um filho só, não tem problema não. Mas assim, aí essa pessoa ganhou o segundo e queria ter 3. Aí a esposa que já não queria mais. Você já viu essa coisa de você quer... A gente acha que precisa de tudo arrumado para a gente então tomar posse daquela nova realidade. Não é assim nada na vida. Não é assim nada na vida. Eu não conheço uma mãe que estava pronta para dar à luz. Diz assim, pronto, está tudo certo, tranquilo, calmo, seguro, vai nascer, Conhece alguma? Conhece? Eu também não.
Eu não conheço nenhum casamento que nasceu pronto. Sabe? Que o casal diz assim, pronto, a gente está resolvido. E é muito comum nos jovens casais achar que tem um problema, que o problema é o casamento, que não vai dar conta. Quer dizer, você bem-vindo ao clube. E os problemas não acabam, eles vão mudando de grau. Né? Mas a gente vai aprendendo a lidar com eles, a gente vai aprendendo a vencê-los. Eu nunca vi um empresário, um profissional liberal que não teve dificuldade. Mas eu tenho uma convicção, Deus está com a gente. Se a gente tiver a disposição de se mover na direção da graça de Deus e deixar as seguranças no lugar lá da infância. Na infância a gente precisa de todas as seguranças. Na infância a gente precisa de toda a proteção. Mas numa vida adulta a gente não leva nem bolsa, nem alforge. A gente confia na palavra revelada de Deus. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, a gente precisa de disposição para se relacionar. Relacionar. Não sei quantos vocês sabem, mas hoje os RHs das grandes empresas não avaliam mais apenas exclusivamente os currículos que são entregues, o famoso currículo vitae, né? Sabem disso? Um dos critérios hoje dos RHs é analisar as suas redes sociais. Eles vão lá e dão uma olhada no seu Facebook, no seu Instagram, para saber como é que você se relaciona, né? Tudo bem que não dá para ver relacionamento por rede social, mas tem alguns indicativos. Tem uma coisa hoje que se chama inteligência emocional, não é? Que as pessoas avaliam como é que você se relaciona, porque você pode ter um currículo fantástico, ser poliglota, mas se você não consegue trabalhar em equipe, você não serve. Está claro para a sociedade hoje que quem não se relaciona bem não vai conseguir prosperar em coisa nenhuma. E é interessante como que o Evangelho nos prepara para isso. Jesus diz para eles assim, olha, vocês entram numa casa e diz assim, eu quero me hospedar nessa casa. E aí Jesus diz assim, não sai de lá não, fica lá. Enquanto tiver comida, você vai ficando. Você já recebeu alguém assim na sua casa? que a pessoa chega para ficar uma semana e fica um mês? Não. Hein? A gente que mora... Eu tenho alguns amigos que vieram de outras cidades para morar aqui em Petrópolis. E a família deles passa férias aqui. Né? Aí faz um turno, né? Sai um, entra outro. Sai um, entra outro. Sai um, entra outro. Né? É difícil, né? Mas Jesus fala assim, chegue na casa da pessoa, vai ficando lá enquanto tiver comida. E não fica mudando de casa em casa. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, vocês têm que ser capazes de criar vínculos com as pessoas. Vocês têm que ser capazes de ser querido na casa dos outros. De dar conta, de chegar, de se relacionar. É isso. E quando vocês forem, curem os enfermos, expulsem os demônios e diga, é chegado o reino de Deus nesse lugar. É chegado o reino de Deus nesse lugar. Você conhece alguém que quando ele chega a miséria junto? Que a pessoa chega e parece que vem uma nuvem de trevas com ele? Que tudo está ruim, tudo é difícil, tudo é... né? E eu falava hoje, não sei se foi hoje ou foi lá ontem, lá no culto, que aquele personagem que dizia assim, ó céus, ó vida, ó terra, né? Lembra dele? Como é que é o nome dele? Não lembro não, lembra? Mas vocês lembram, né? Dizia assim, ó céus, ó vida, ó terra. A vida é um fardo pesado para carregar. É tão bom quando a gente se entende portadores de uma revelação poderosa que muda a história, que transforma vidas. Sabe? O que o Ministério Louvor cantou hoje, quando diz assim, Ele nos aceita do jeito que a gente é, mas o encontro com Ele transforma a nossa vida. É tão precioso quando você entende que você carrega isso, que você é especial, que Deus te chamou, que Deus tem um propósito na sua vida, e onde você chega, a realidade é transformada. Mas pastor, por que a gente não consegue viver isso então? Por que a gente tem dificuldade de viver isso então? E aí, irmãos, eu quero brevemente tocar em alguns pontos que o capítulo 10 coloca. E eu prometo que eu não vou demorar, mas eu queria que você acompanhasse comigo no capítulo 10. A primeira coisa é que a gente precisa derrubar
e desfazer os estereótipos que negam essa verdade. Olha o que diz o versículo 13 em diante. O versículo 13 fala de Corazim e de Betsaida. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Jesus fala de cidades que resistiam os milagres, cidades incrédulas. A gente precisa remover a incredulidade do nosso meio, irmãos. Sabe? Se a gente não tem condições de crer, se a gente não recebeu fé para crer, a gente precisa pedir, mas nunca ser incrédulo. Por isso que eu fiz a pergunta da questão da prosperidade lá que eu falei. Se eu não consigo assimilar, eu peço a Deus que me dê entendimento. Eu peço a Deus que me dê fé. Eu peço a Deus que me mostre. Mas eu não vou ser incrédulo. Eu não vou zombar do que Deus pode fazer. Depois diz, no versículo 15, sobre Cafarnaum. E Cafarnaum é uma cidade que não sai do meu coração. Porque Cafarnaum era uma cidade importante, próximo de Jerusalém, uns 120 quilômetros de Jerusalém. E diz assim, no versículo 15: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus, descerás até o inferno. Em Cafarnaum tem, eu já falei isso aqui, tem ruínas de uma sinagoga mais ou menos do tamanho desse templo aqui. Ou seja, uma cidade que tinha uma sinagoga que cabe quase o mesmo número aqui, sem contar com a galeria, né? Uma sinagoga grande assim. Era uma cidade importante. Era a casa de Pedro. Jesus esteve ali, Jesus circulava em Cafarnaum, mas Cafarnaum era arrogante, era altiva, e de Cafarnaum só ficou ruínas. Tem duas coisas que impedem a gente de viver os planos de Deus: incredulidade e altivez. Incredulidade e altivez. A gente precisa desconstruir isso, sabe? Porque essas duas castas, essas duas condições, elas nos impedem, elas fecham os nossos olhos. Elas nos impedem até de ver os frutos. Se você olha o versículo 17 em diante, o texto vai dizer que os 70 que foram enviados em missão voltaram cheios de alegria. Porque tudo que Jesus disse que eles iam fazer, aconteceu, se realizou. Um dia desses eu saí do culto aqui para visitar o Samuelzinho, neto da irmã Marlene, que estava internado no hospital, um domingo desse de dezembro. E quando eu cheguei no hospital, tinha uma família sentada assim, ali no hospital da Unimed, tinha uma família sentada na entrada do hospital, ali perto do estacionamento. E Deus moveu meu coração de maneira muito direta para falar com aquela família. Na minha, o caminho para o hospital. E eu procurei aquela família e disse assim: olha, Deus moveu meu coração para orar por vocês. Posso orar por vocês? O que está acontecendo? E foi eu chegar e eles disseram: pastor, pelo amor de Deus, ora assim, o nosso filho está assim, assim, assado, nosso filho está na UTI. E mãe, pai, avós ali reunidos, muito tomados de comoção. E Deus me moveu até eles. Então eu falei: então nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que intervenha. E nós demos as nossas mãos ali no pátio do estacionamento do hospital e fizemos uma oração. E eu dei meu cartão para eles e disse assim: por favor, me dê notícia do filho de vocês. Não é? Quando foi essa semana que passou, meu telefone tocou, um número que eu não conhecia, eu atendi. E eles disseram assim: pastor, aqui é o fulano de tal. O senhor lembra que o senhor orou conosco ali no hospital, no pátio do hospital? Então, o nosso filho foi curado, pastor. O nosso filho está bem, pastor, graças a Deus. Né? Você pode glorificar Jesus por isso, né? Nosso filho está bem. E glória a Jesus mesmo. Glória a Jesus. O médico falou que ele tem que ficar em casa, que ele tem que se preservar um pouco. E eu falei assim: eu quero que vocês levem o filho de vocês na igreja. Levem ele lá, eu quero vê-los, a gente quer poder dar esse testemunho. E é isso que eu estou dizendo. A palavra de Deus se realiza na nossa vida de maneira diferente. Basta os 70 colocarem em prática e os frutos vieram. Mas às vezes, por arrogância ou por incredulidade, a gente não coloca em prática as coisas que Jesus falou. Arrogância por quê? Porque a gente não quer
que dê errado com a gente. Sabe? Por exemplo, eu podia ter abordado a família e eles rejeitado a minha oração. Não podia? E eu ia ficar com um carão desse tamanho, não é verdade? Mas Deus mandou, então, se dissesse não, eu obedeci. E eles disseram não, mas não aconteceu. Incredulidade, porque às vezes a gente não acha que Deus pode usar a gente para fazer determinadas coisas. Não é? Os frutos vêm. E eu quero continuar caminhando em Mateus 10, porque eu quero terminar. Três coisas fundamentais que estão aqui presentes. No versículo 17, Jesus diz assim, graças te dou, versículo 21, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Se você se sentir pequeno diante de Deus, Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Entendeu? Eu tenho sido muito abençoado por uma mensagem que diz assim, Deus revela os seus segredos para os seus amigos. Lembra de Abraão? Quando Deus disse assim, acaso eu posso fazer alguma coisa? Quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, sem contar para o meu amigo Abraão? Deus procura amigos, pessoas com quem Ele possa compartilhar os seus segredos. Mas não são os arrogantes. Não é o pessoal de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. É o coração de gente simples, dos pequeninos. Daqueles que sabem que nada são, mas que tudo são nas mãos do Senhor. De gente que, como o bom samaritano, que está aí na sequência do capítulo 10, no versículo 25, tem uma fé prática. Uma fé prática. Sabe, irmãos, durante muito tempo, nós desenvolvemos uma fé meio acadêmica, em que a gente sabia tudo da Bíblia, tudo da história do Evangelho, mas esse Evangelho não fazia história na nossa vida. Não há nada de errado em estudar e querer conhecer a história e a Bíblia. O problema é quando isso não se torna numa fé prática. O Wesley era professor de lógica, numa das universidades mais reconhecidas da Inglaterra, na Universidade de Oxford. Era professor de filosofia. Mas você lê os escritos de Wesley e você encontra uma linguagem simples. Uma linguagem simples, acessível para todo mundo. Uma capacidade de transformar. O Wesley só foi reconhecido como teólogo, sabe quando? Em 1981. Você acredita nisso? O ambiente acadêmico da teologia só reconheceu o Wesley como teólogo, e me fugiu o nome do teólogo agora, que o reconhece como teólogo. Em 1981, Wesley era chamado de teólogo de síntese, porque o Wesley não escreveu um compêndio de teologia como os outros teólogos escreveram. O Wesley dizia assim, a religião verdadeira é a religião do coração. A fé verdadeira é uma fé prática. Então Wesley produzia teologia para poder ensinar o povo, para poder transformar aquilo em vida. A gente precisa de uma fé prática. Tem alguém enfermo perto de você? Mete a mão e ora. Meus pequenos outro dia contaram uma história para mim que encheram meu coração de alegria. Que eles foram fazer um negócio chamado slime. Sabe, quem tem filho pequeno sabe o que é slime, né? E aí vai embora creme de barbear, vai embora um monte de cola, né, dentro de casa. E aí eles foram fazer a tal da slime. E é tipo uma massinha, uma meleca, um negócio grudento. E aí foram fazer, e estavam lá algumas horas já tentando fazer a tal da slime. E não dava certo. E aí de repente eles chegaram com uma slime e tem alguns sinais de que a slime está boa, né? Tem que fazer um barulhinho, tem uns negócios lá. Aí disseram, pai, olha aqui a slime que a gente fez. Eu falei, que legal, filho, porque antes eles tinham dito que não estava dando certo. Sabe como é que a gente fez, pai? Não estava dando certo. Aí chegou um momento que a gente orou, e a gente pediu Jesus. Jesus abençoou a nossa slime. E aí deu certo. E eu digo, aleluia. Louvado seja Deus que Jesus ouviu a oração dos meus filhos e ajudaram eles a fazer a tal da slime. As crianças, elas nos precedem no reino de Deus por isso, porque elas têm uma fé prática. E de vez em quando a gente ora, já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. O filho está com uma dorzinha e tal, e você ora e diz assim, pai, não funcionou não?
Não funcionou, não? Então vamos orar de novo, minha filha. Que não funcionou. Porque para a criança não faz sentido um conteúdo, um ensinamento que não possa ser aplicável. Por que para nós faz sentido, irmãos? Por que para nós adultos a gente diz que acredita numa coisa, mas na hora de praticar a gente faz outra? A fé do bom samaritano é essa fé prática. O sacerdote, o fariseu, passar do outro lado da rua. O bom samaritano, vendo o moço caído, pegou, levou para a hospedaria, pagou os cuidados dele e restaurou a vida daquele moço. Ontem um irmão estava testemunhando para mim e dizendo para mim assim, um querido nosso aqui. Eu não vou dizer o nome dele porque ele não me autorizou. Mas ele disse assim, pastor, eu sou muito grato a Deus pela igreja metodista. Porque a igreja metodista matou a nossa fome. Nos deu comida quando a gente não tinha o que comer dentro de casa. A igreja metodista amparou a nossa mãe, amparou a nossa família. A fé para esse moço estar aqui não é uma escolha denominacional. É resultado de uma experiência prática com Deus através da vida da igreja. Entende? Se a gente quer viver um 2019 diferente, a nossa fé precisa ser prática. E eu termino com Marta e Maria, que está tudo no capítulo 10. Você já tinha reparado que o capítulo 10 tem tudo isso? Capítulo 10 de Lucas. Se puder, lê em casa o capítulo 10 de Lucas depois. Depois de um dia intenso, Jesus chega na casa de Marta e Maria. E Marta estava lá correndo de um lado para o outro, querendo servir alguma coisa para Jesus. E ela chega para Jesus. Você deve conhecer alguém assim, né? Jesus, dá um jeito dessa sem noção aí. Eu estou aqui fazendo tudo e ela está aí sentada nos pés do Senhor. Aquela não está vendo? E Jesus diz assim, Marta, Marta, você se inquieta com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte. E isso não vai ser tirado dela. Sabe, irmãos, a gente precisa escolher a boa parte. Porque sabe de uma coisa? Nós somos substituíveis, sim, naquilo que nós fazemos. Mas no nosso encontro com Deus, ninguém toma o nosso lugar. Ninguém toma o nosso lugar. Não tem substituto para você na sua experiência com Deus. E Jesus está esperando que cada um de nós assuma esse lugar que Ele deu para a gente. Porque quando a sua vida é ativada, há uma série de coisas que estão dependendo de vocês. Alguns anos atrás, a física descobriu a realidade quântica, não é? Que eu não vou me meter a falar aqui, porque tem professores aqui, eu não quero falar bobagem. Mas a realidade quântica é uma realidade microscópica, onde, parecido com aquela história da pedra que é jogada no lago, sabe? E que faz uma série de ondas. Na realidade quântica, tudo está concatenado, conectado. Uma coisa gera impacto sobre outra. E tem algumas extrapolações, né, que não vale a pena. Mas, num certo sentido, é fato e é verdade que há um universo de coisas que estão esperando a sua ativação. Que estão esperando que você tome uma posição e tome uma decisão. E na medida que você faz isso, na medida que você se alinha, que o seu coração resolve viver essa vida segundo o Evangelho de Jesus, uma série de outras coisas vão se encaixando. Uma série de outras coisas vão sendo estabelecidas. Porque a nossa realidade é conectada. É conectada. Se é no nível quântico ou não, não sei. Mas eu sei que aquilo que você decide e aquilo que você não decide gera impacto sobre um mundo que está além da sua capacidade de avaliar. Então eu quero te chamar, em nome de Jesus, a esse ano de aliança, de maturidade e de crescimento, a você assumir a vida que Jesus tem para você. Assumir esse fato de que o propósito de Deus para a sua vida passa por uma decisão pessoal, por uma escolha pessoal de viver aquilo que Deus plantou e sonhou para nós.
Vamos ficar em pé, vamos orar. E a gente podia cantar. Engraçado, Júlio, eu ia pedir para você ficar aí. E acabei não falando para você, e você ficou, e só agora que eu estou me dando conta. Viu? A gente está conectado, tá vendo? Eu queria que a gente cantasse o Pai Nosso. Pai Nosso. Que a gente pudesse dizer: Pai Nosso, que estás nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, na minha vida, como é no céu. E se você entendeu, eu sei que a palavra hoje ela tocou em várias coisas, e talvez é difícil resumir tudo numa coisa só, mas é certo que alguma coisa te pegou, alguma coisa fez sentido para você. Se eu pudesse resumir, eu resumiria com a oração do Pai Nosso. Há uma realidade manifesta nos céus, que deseja se concretizar na tua vida, mas depende de uma escolha sua. Você não precisa viver segundo o governo da terra. Você pode viver de acordo com o governo dos céus. E se você deseja isso, enquanto nós cantarmos, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir ao altar e dizer: eu quero isso para a minha vida, Jesus. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pode vir. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como Você deseja que a realidade dos céus se estabeleça sobre a sua vida? Venha ao altar, em nome de Jesus. Na terra como Que esse ano novo seja um ano do governo de Deus sobre a sua vida. Venha ao altar, venha. Teu reino vem, teu reino vem. Se você que ficou nos assentos puder juntar com mais uma pessoa e orarem juntos, vamos orar juntos. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Sim, Senhor. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Sim, Senhor. Nós confiamos na tua palavra. E nós sabemos que ela é fiel e verdadeira. Não há engano na tua palavra, não há erro na tua palavra, não há dolo na tua palavra. Ela é fiel, ela se cumpre. É a manifestação da vontade de Deus sobre a nossa vida. Pai, nós cremos nessa palavra. Nós cremos que o Senhor conta com cada um de nós. Que a nossa vida não é descartável diante da presença do Senhor. Que não é pelo que a gente faz. Quantas vezes, ó Deus, nós nos sentimos inúteis, porque às vezes não podemos fazer algumas coisas mais. Mas nunca foi pelo que a gente fez. Sempre foi por aquilo que o Senhor gerou em nós, pelo aquilo que somos na tua presença. Sempre foi pelo relacionamento, pelo alinhamento da nossa vontade com a tua. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a achar a nossa verdadeira identidade em Jesus Cristo.
a identidade de filhos, de discípulos amados, de pessoas queridas e escolhidas para viver o teu plano. Em nome de Jesus, Pai, gera em nós essa graça de entendermos que o nosso maior serviço nessa terra é viver na presença de Deus. Como o Senhor disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Ajuda-nos a fazer isso, a sermos, ó Deus, a manifestação dos filhos de Deus nessa terra. Porque é isso que a criação espera de nós. É isso que o universo espera de nós. Não que a gente seja capaz de fazer muitas coisas, mas que sejamos a manifestação dos filhos de Deus nessa terra. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós desligamos toda a altivez, toda a arrogância, toda a incredulidade, toda a forma de pecado e desobediência. Nós desligamos em nome de Jesus e declaramos, ó Deus, que nós não estamos conectados a essas coisas. Nós queremos que venha o teu reino em nome de Jesus. Nós queremos a simplicidade, nós queremos a fé ingênua dos loucos deste mundo, mas que encontram revelação, que encontram intimidade contigo. Em nome de Jesus, dê-nos a graça, Senhor, dê-nos a graça de Maria, que achou como lugar mais importante o lugar da adoração, o lugar da entrega sincera e verdadeira. Deus, nós somos igreja e estamos muito felizes por sermos igreja, mas nós queremos evoluir para a condição de família de Deus. Não queremos ser chamados pela placa que está no nosso prédio. Nós queremos ser chamados pelo nome do Senhor Jesus. Pela intimidade que temos contigo. Pelo relacionamento vivo e verdadeiro, que toca a nossa vida, que transforma as nossas vidas, que muda a nossa história. Em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada homem, cada mulher, cada família aqui representada. Colocamos nas tuas mãos e declaramos que a nossa vida é tua, Senhor. O teu é o reino, o teu é o poder e tua é a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.